Muito obrigado, pastor. Muito obrigado à Faculdade de Teologia por esse privilégio que nós temos de refletir um pouco sobre Deus. É o tema central da Bíblia, é o tema central de nossa fé. E eu creio que nós seremos ricamente abençoados nesta manhã. Nós temos uma conjugação perfeita de teologia, culto, pregação e missão. Então é um casamento muito importante entre a missão e a teologia que nós desenvolvemos na igreja. E nós vamos, nesta manhã, meditar um pouco sobre o ser de Deus a partir da perspectiva do santuário. Eu pediria que a projeção fosse feita do nosso tema desta manhã. Infelizmente, por questões da nossa igreja, em reforma, a tela vai ficar vai privilegiar aqueles que estão mais para cá, e os irmãos que estão nessa direção, eu creio que vão ter um pouquinho mais de dificuldade, como eu estarei alinhando palestra e sermão ao mesmo tempo nesse evento. Eu coloco anotações importantes na tela, mas eu vou me esforçar o máximo para que os conceitos eles sejam bem didáticos, e na medida do possível vocês podem também abrir a Bíblia e acompanhar aquilo que nós temos a falar a partir dos textos da Bíblia. Gostaria de convidar você, antes de nós começarmos a falar sobre Deus, queria convidá-lo a orar, porque nós estamos entrando em um terreno santo, em algo que é muito complexo para a nossa mente finita, mas ao mesmo tempo muito precioso e importante para a nossa caminhada cristã. Portanto, eu gostaria de convidá-lo a fazermos uma breve oração antes de iniciarmos nossas reflexões. Nosso Pai amado, nós queremos louvar o Teu nome, pela Tua bênção, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Nesses minutos que se seguem, nós teremos a grande oportunidade de refletir um pouco acerca de quem Tu és, acerca do que o Senhor tem feito em nossa vida. Portanto, ajuda-nos a termos a nossa mente concentrada unicamente naquilo que é relativo à Tua pessoa. Abra o nosso coração e ajuda-nos para que, nas reflexões que faremos aqui, possamos ter a nossa vida espiritual fortalecida, nosso coração transformado. E ao sairmos deste lugar, possamos sair com o poder do céu para proclamar a Tua verdade às pessoas que ainda necessitam ouvi-la. Portanto, Senhor, nós convidamos o Santo Espírito para estar conosco neste momento, pois é no nome santo de Jesus que nós pedimos. Amém. Um pressuposto importante para nós começarmos a refletir nesta manhã é que nós podemos conhecer melhor uma pessoa quando nós frequentamos a sua casa. Na verdade, você já teve essa experiência? Você já conheceu melhor alguém quando você teve acesso à casa dessa pessoa? Entrou na casa dela, desenvolveu um relacionamento com ela dentro da casa, e então você pode entender melhor a pessoa. Em alguns casos você não entende por que a pessoa se comporta como ela se comporta, e de repente você entra na casa dela e vê algumas coisas e fala: entendi, agora eu sei por que ela se comporta da maneira como ela se comporta, porque eu estou tendo a oportunidade de conhecê-la na sua própria casa. Bom, considerando que o santuário é casa, habitação de Deus, nós podemos aprender muitas coisas sobre Ele por meio do santuário. Aliás, foi o próprio Deus que escolheu o santuário como veículo de sua presença no meio do povo. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, no meio de Israel, mas você tem que fazer essa casa onde eu vou habitar do jeito que eu estou pedindo, detalhe por detalhe. Em todos os móveis, em toda a estrutura, vocês não vão fazer uma casa do seu gosto. Tudo está projetado. O interessante para a nossa discussão sobre quem Deus é que Deus já estava presente no mundo antes de pedir que o santuário fosse construído. Mas Ele não estava presente nesse modo de habitação no meio do povo. Porque esse tipo de habitação pressupõe um relacionamento. É uma presença relacional. Aliás,
Quando você observa as prescrições para a construção do tabernáculo no livro de Êxodo, essas prescrições elas estão alinhadas, elas estão junto com as prescrições acerca da aliança, da lei de Deus. Deus está estabelecendo um relacionamento com o povo e, portanto, Ele quer uma casa construída, um santuário. Então, a presença do ser de Deus no santuário não é uma presença geral, é uma presença especial. É uma habitação que implica relacionamento. Quando nós vamos estudar o ser de Deus na literatura, muitos autores têm dificuldade de começar. Onde começamos quando vamos estudar Deus? É muito complexo, Ele é infinito. Como vamos estudá-lo? E uma das maneiras de estudar Deus nesses materiais é organizando as características de Deus, que nós chamamos de atributos de Deus. E existem inúmeras maneiras de organizarmos os atributos de Deus. Várias delas. Diferentes autores, eles selecionam diferentes modos de categorização. Obviamente, todos eles são limitados. Porque como vamos caracterizar os atributos de alguém que é majestoso, insondável? Mas nós temos que caracterizar de alguma maneira para que a gente possa entender algumas coisas. E a categorização que eu vou sugerir aqui com os irmãos é a seguinte, 2 categorias apenas. Uma categoria diz respeito aos atributos de sua realidade, em geral. E aí nós poderíamos citar algumas delas a título apenas de exemplo. Não queremos ser exaustivos. Uma delas é uma linguagem técnica chamada esseidade, que nada mais, nada menos diz respeito à autoexistência de Deus. Ele tem vida em si mesmo, ele não depende de nenhum outro ser para a sua vida, diferente de eu e você, que dependemos dele para vivermos. Nós também sabemos que Deus tem todo o poder, ele é onipotente, ele tem todo o conhecimento exaustivo, ele é onisciente, ele está em todos os lugares, ele é onipresente, e Ele é eterno. Nós poderíamos entrar no detalhamento de várias características aqui. Não vamos entrar. Aliás, amanhã o tema da minha palestra vai lidar com a eternidade de Deus, a problematização da relação de Deus e o tempo na teologia. Mas nós não vamos entrar nisso agora. Eu só quero demonstrar que essas são características de sua realidade. Mas nós também temos características, atributos de sua realidade moral. E aqui nós podemos elencar algumas características que envolvem a moralidade de Deus, sua santidade, seu amor, sua justiça, sua fidelidade e sua verdade. Na primeira coluna dos atributos da sua realidade, nós temos os temas mais abstratos da compreensão de Deus. É onde, entre as conversas teológicas e os autores, nós temos mais especulação filosófica. Porque é mais difícil explicar essas características. Por outro lado, na segunda coluna, nós temos as características que a Bíblia mais trabalha. A Bíblia também trabalha as da primeira coluna, mas ela trabalha mais as da segunda. Elas são mais fáceis de entender e elas envolvem uma espécie de relacionamento de Deus com as suas criaturas. O que eu queria trabalhar com os irmãos nessa manhã é que o santuário lança a luz para os 2 tipos de atributos. E a gente não tem tempo para trabalhar tudo isso, eu vou selecionar exemplos. E o primeiro exemplo que nós vamos tomar é o exemplo da onipresença de Deus, o exemplo de sua presença. O que nós aprendemos acerca da presença de Deus quando nós estudamos o santuário? Aliás, o santuário lida basicamente com a presença de Deus. Vocês vão me construir um santuário para que eu possa fazer o quê? Habitar é um modo de presença. O primeiro exemplo que nós vamos tomar está no exemplo de Jesus e a mulher samaritana. Eles estão implicitamente conversando sobre santuário. O nome santuário não aparece de maneira explícita, mas aparece de maneira implícita. Eles estão discutindo sobre lugares de adoração. E essa mulher pergunta algo para Jesus.
Nossos pais adoravam neste monte. Mais ou menos uns 150 anos atrás dessa conversa, havia um santuário ali naquele monte que foi destruído. Vós, judeus, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Por que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Obviamente porque lá se encontra o santuário de Deus, o seu templo. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. E saltando um pouquinho, indo ao verso 24, Deus é Espírito. Uma declaração acerca do ser de Deus, sua natureza espiritual. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui não diz respeito a uma natureza humana, mas uma atitude humana de adoração. Você percebe nesse texto que a natureza, o ser de Deus, determina a atitude e a postura da adoração. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Nós poderíamos gastar toda a nossa reflexão em cima desse texto aqui, que é muito profundo, mas nós não temos tempo. Nós vamos destacar apenas algumas características acerca dessa presença. Primeiro ponto que nós vamos destacar é que essa é uma conversa implícita sobre santuários. É uma conversa sobre lugares de adoração. E o que Jesus está dizendo nessa conversa é que a verdadeira adoração, ela transcende a localização física. Nem em Jerusalém, nem no monte. E qual é a base que Jesus tem para falar de uma adoração que transcende localizações físicas? Sabe o que é? A base está no ser de Deus, sua natureza espiritual, que poderia ser caracterizada de várias maneiras no Evangelho de João. O Espírito, ele dá vida, nós lemos isso no Evangelho. Nós lemos também que o Espírito é misterioso, ele é invisível, é como um vento que vem de um lugar, vai para o outro, você não consegue vê-lo. A natureza espiritual de Deus, de maneira simples, ela não é determinada por uma localidade específica, ele transcende essa localidade. Portanto, com base nessa reflexão sobre o ser de Deus, então nós aprendemos algo acerca da adoração. A adoração não deve estar restrita a um lugar. Você não deve adorar a Deus apenas aqui. A sua atitude, a sua postura de adoração deve acontecer em todos os lugares. Sabe por quê? Porque o ser de Deus, sua natureza espiritual, ela está em todos os lugares. Os verdadeiros adoradores, Jesus está dizendo, são aqueles que estão preocupados com uma adoração que é feita diante de um Deus majestoso, que não se define apenas por um lugar específico. Essa é uma mensagem muito importante que o ser de Deus nos ensina acerca da nossa vida religiosa. Um aspecto que eu gostaria de destacar nesse exemplo número 1, que vai também permanecer no exemplo número 2, é que quando os autores bíblicos falam sobre os atributos da realidade de Deus em um campo mais abstrato, o que é uma realidade espiritual, quais são as características, a gente não sabe detalhar tudo isso, mas os autores não usam essa característica simplesmente para especulação abstrata e filosófica. Eles falam dessas características para que elas possam informar a minha vida religiosa, a minha vida espiritual. Essa função da reflexão acerca do ser de Deus nas narrativas acerca do santuário. Exemplo número 2. Nós temos a oração de Salomão na consagração do templo. Eu gostaria de ler com vocês trechos paralelos de 1 Reis, capítulo 8, e 2 Crônicas, capítulo 7. Eles vão nos informando. E o que nós temos
nessa fala de Salomão, depois de concluir o templo e participar agora dos ritos de inauguração, ele diz o seguinte no verso 13: eu edifiquei uma casa para a tua morada. Obviamente ele está se referindo a Deus. Lugar para a tua eterna habitação. Verso 13. Mas o que ocorre é que no verso 27 ele contesta aquilo que ele acabou de afirmar. E a contestação está em uma pergunta retórica, que ele tem a resposta. Mas de fato, habitaria Deus na terra? E a resposta é a seguinte: eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter. Quanto menos esta casa que eu edifiquei. Mas Salomão continua orando. E ele vai dizer: mas Senhor, embora eu esteja consciente disso, que essa casa não pode ser um lugar da tua habitação, porque nada no mundo pode lhe conter. A despeito dessa realidade tão importante acerca do seu ser, acerca das características mais ontológicas do seu ser, o Senhor disse que o teu nome estaria no templo. Portanto, Senhor, se o Senhor prometeu isso, eu peço que o Senhor ouça a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. E veja só que interessante, como ele elabora: quando as pessoas orarem neste lugar, o Senhor vai ouvir, por favor, ouça lá dos céus, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Salomão não tem a presunção de construir uma casa para que Deus esteja ali, porque ele sabe que o ser de Deus é maior do que tudo no universo, e a sua casa é muito pequena para contê-la. E ele diz que nem os céus pode conter Deus. Mas ele diz algo importante: embora os céus não possam conter Deus, então veja que o raciocínio aqui é conter, do ponto de vista da contenção, de algo que é contido, nada pode ser lugar da habitação de Deus. Mas se você entende que ele está em um lugar, não de maneira esgotável do seu ser, então ele pode habitar ali. Ele diz: embora os céus não possam contê-lo, o Senhor habita nos céus. Alguns questionam a teologia adventista do santuário, não é? Como vocês podem crer que Deus está em um santuário nos céus? Deus é muito maior do que um santuário. É verdade. É verdade. Do ponto de vista de ser contido, nada pode ser nenhum lugar pode ser um lugar de habitação para Ele. Mas da perspectiva de sua presença, Ele sim habita nos céus. E Ele sim quer colocar o seu nome no templo que Salomão está construindo. E Salomão vai fazer uma oração magnífica ali. Ele vai se reportar a aliança de Deus com o seu povo, os momentos que o povo vai quebrar, romper as prescrições da aliança. Mas se o povo orar: Senhor, nessa casa que leva o teu nome, ouve dos céus e perdoa. Em 2 Crônicas existe até nesse contexto uma passagem memorável, onde Deus diz assim, ouvindo a oração de Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, sabe o que vai acontecer? Eu vou ouvir a oração, eu vou perdoar o pecado, eu vou sarar a terra. Você conhece essa passagem, mas ela está no quadro maior da oração de Salomão. E depois que Salomão acaba de orar, sabe o que ocorre? Os sacerdotes não podem entrar na casa do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus está ali dentro. A glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E não apenas enche a casa, Deus não apenas está presente na casa, mas Ele diz: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Sabe por quê? Porque escolhi
santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos, e não apenas os olhos, o meu coração estará nessa casa para todo o sempre, todos os dias. Que coisa grandiosa, magnífica. O que nós aprendemos nessa oração de Salomão? Que lugar nenhum pode conter a presença de Deus. Isso nós já vimos no diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E o interessante notar é a postura que Salomão tem. Você sabe quanto que Salomão gastou para construir aquele templo? Observa nos capítulos que estão ali próximos em Reis e Crônicas, quanto de ouro, quanto de metais preciosos, quantos esforços foram feitos, foi um investimento milionário. E Salomão agora poderia estar orgulhoso e dizer: olha só, Senhor, olha o tamanho da casa que eu construí para o Senhor. Agora Deus vai estar aqui, é certeza absoluta que Israel terá Deus no meio dele. É certeza absoluta que Deus vai ouvir as orações. Olha só o tamanho do templo que eu construí. Olha o investimento bilionário que eu fiz. Mas sabe o que ele diz? Essa casa, com todo esse investimento que foi feito, isso não é nada perto da majestade de Deus. Nem os céus pode contê-la. Mas ainda assim, Deus decide estar presente no céu, como lugar da habitação. E é de lá que Ele vai ouvir as orações que são feitas nesse templo. E ainda assim, em um terceiro nível, o templo que foi construído, ele levará o nome de Deus, ele terá a presença de Deus, a sua glória está ali, não é verdade? Deus está presente, sim. Nós temos gradações de presença, nós temos modos de presença, mas o mais importante a ser destacado é o que Salomão, a postura de Salomão em sua oração. É uma oração de humildade. Deus não pode ser contido aqui. Aliás, Ele nem precisa estar aqui. Ele está nos céus. É uma casa magnífica, mas aos olhos humanos, aos olhos de Deus, o que nós temos é algo muito humilde, que não pode conter a presença de Deus. Você tem ideia dessa reflexão de Salomão? Às vezes nós não temos 5% disso quando nós estamos na igreja. Imagina a postura de Salomão frente à grandiosidade de Deus, o fato do nome de Deus estar nesse templo, o fato de Deus ouvir as orações. Sabe o que é isso? É misericórdia de Deus, porque Ele não precisa estar aqui. Isso é pequeno demais para Ele. Isso é bondade, isso é misericórdia. Note mais uma vez que os autores bíblicos, ao refletirem sobre os temas mais complexos da realidade de Deus, não fazem por mera especulação filosófica. Eles fazem porque essa característica, esse atributo de Deus, de sua majestade, deve informar a nossa postura de adoração diante dele. Nós vimos então vários aspectos da sua presença e nós vamos resumir o que nós aprendemos. Nós aprendemos sobre a grandeza de Deus. Quando nós estudamos o santuário, a primeira coisa que nós aprendemos sobre Deus é que nós não podemos conhecê-lo plenamente. O santuário não pode contê-lo. Nós aprendemos também acerca da compreensão parcial da onipresença divina. A nossa atitude de adoração deve ser uma atitude em todos os lugares, porque Deus é Espírito. Em sua misericórdia, Ele decide habitar em nosso meio. Portanto, se nós entendemos que é misericórdia, é bondade de Deus, as nossas orações devem reconhecer a sua grandeza e a sua misericórdia.
Você percebe que existem aspectos muito bonitos para nós aprendermos e refletirmos sobre Deus nessas características do santuário. Mas nos minutos que nos restam, eu gostaria de ir para um outro grupo de características. E nós vamos usar um texto bíblico apenas para exemplificar os atributos de sua realidade agora moral. E nós vamos escolher o tema da justiça. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 73. E com o Salmo aberto, esse é um Salmo bastante conhecido, mas nós vamos refletir nesse Salmo a partir da perspectiva do ser de Deus. Asaf é o autor desse Salmo. Se as referências a Asaf em 2 Crônicas são todas acerca do Asaf que escreveu o Salmo 73, então o que nós temos é alguém que esteve na inauguração do templo que nós acabamos de discutir na oração de Salomão. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que na descrição desse Asaf, nós aprendemos que ele é um levita, ele é um músico que trabalha no templo. E essa informação é muito importante para o desfecho da nossa reflexão. Não se esqueça disso. Asaf era um levita, um músico que trabalhava no templo. Quando nós vamos ao Salmo 73, nós vamos colocar linhas gerais acerca desse Salmo. O primeiro ponto acerca desse Salmo é que ele é um Salmo não sobre Asaf, em primeira instância. Ele é um Salmo sobre Deus. E você descobre isso não apenas lendo o Salmo de maneira geral, mas lendo o primeiro e o último verso. O primeiro e o último verso eles abrem e fecham o Salmo falando sobre Deus. Segunda característica é que, ao falar sobre Deus, nós temos uma fala a partir do coração de Asaf. E coração é uma palavra-chave nesse salmo. Ela aparece repetida 6 vezes. Uma para o coração dos ímpios e as outras 5 para o coração de Asaf. Então você percebe que o Salmo 73 é um salmo do coração. É um salmo do coração de Asaf. Nós vamos ver a partir da beleza poética, Asaf falando um pouco do coração dele. E o coração dele, a sua mente, ela tem 2 perspectivas. Você que já leu o Salmo sabe bem disso. Perspectiva número 1, perspectiva número 2. E o que muda a perspectiva do coração dele? O santuário. Até que entrei no santuário. Bom, em cima disso eu gostaria de destacar alguns aspectos para nos ajudar a ler o Salmo. Olha só o que diz o primeiro verso. Com efeito, Deus é bom para com Israel. E ele vai explicar quem é esse Israel. São aqueles que têm coração limpo. Deus é bom. Esse é um princípio que ele vai colocar. Mas aí vem o verso 2. Vem a experiência do coração dele. Quanto a mim, porém, aí você já vê um contraste acerca do primeiro verso que ele coloca. Então nós temos essa perspectiva número 1 sendo descrita, chegando até o verso 17, onde essa perspectiva termina, porque ele entrou no santuário de Deus. E aí no final do Salmo, ele vai dizer, quanto a mim, bom é estar com Deus. Bondade, algo bom, e Deus são relacionados no primeiro e último verso. Você já sabe na introdução para onde ele vai em sua conclusão. Mas o verso 2 pede para você colocar um cinto de segurança, porque as curvas serão fechadas. O que nós temos ali, no Salmo 73, portanto, é uma tese geral no verso 1. Uma perspectiva número 1, a partir do verso 2. Uma perspectiva número 2, a partir do verso 17, quando ele entra no santuário. E uma tese não geral, como no verso 1. O que nós temos no verso 28 é uma tese pessoal. Então, ao sair daqui, para fazer missão, para fazer o evangelismo, não saia com uma tese geral acerca de Deus. Você precisa sair daqui com uma tese pessoal. E a gente vai ver como que o Salmo vai trabalhar essa dimensão. Eu não quero me demorar. Eu coloquei o texto ali como um todo, não para você lê-lo, mas para você ter uma noção
abrangente, como a gente gosta de sistematizar as ideias. Você está com o salmo aberto aí, mas nós vamos ver algumas coisas. Ele disse que a tese geral que nós lemos no verso 1 é que Deus é bom. E para quem Deus é bom? Deus é bom para com os puros de coração. Deus é bom para com Israel. Quanto a mim, porém, aí ele começa agora um outro percurso. Ele começou falando do coração limpo, que recebe a bondade de Deus, mas agora na linguagem poética, ele sai do coração e vai para os pés. Ele diz que os pés dele quase resvalaram, quase caiu. Sabe por quê? Verso 3. Se do coração ele foi para os pés, do verso 1 para o 2, agora do 2 para o 3, ele vai dos pés para os olhos. Qual é a razão pela qual ele quase fugiu do caminho, saiu do caminho? Ah, é por causa dos seus olhos. Bom, o texto não fala de olhos, mas o texto fala de inveja. E onde começa a inveja? A inveja começa no olhar. Olhando, olhando, olhando. E o que ele olhava? Ele olhava bastante para os ímpios. E o que ele gostava mais de olhar sobre os ímpios era a prosperidade. Eles estão se dando bem, né? Pois é. Eles não têm preocupações, não seguem mensagem de saúde e nunca vão para o hospital. Não é verdade? Não tem canseira como eu tenho. E sabe o que acontece com eles no verso 6? Pior ainda. Como está tudo bem para eles, eles se tornam soberbos. O que é alguém soberbo? Você conhece alguém soberbo? Alguém que se acha melhor do que os outros? Eles são cheios de soberba, altivez. E aí no verso 7, que é um salmo do coração, ele fala um pouquinho do coração dos ímpios. É um coração cheio de maldade, um coração cheio de violência. É assim que é o coração deles. E a fala deles também é maldosa. Lógico, o coração está transbordando de maldade. E no verso 9 ele diz, eles falam contra o céu. E tem gente, verso 10, que olha para eles e acha que eles são o máximo. Como eu gostaria de ser como ele? E eles dizem assim, olha só a característica geral de Deus, onisciência. Como sabe Deus, verso 11, acaso há conhecimento no Altíssimo? Você acha que Deus está vendo o que eu estou fazendo aqui? Tá não. Eu estou ganhando muito dinheiro roubando os outros. Bom, no nosso contexto a gente não pode falar muito sobre isso, né? Porque o país está numa bagunça só. Será que Deus está vendo isso tudo? Será que Deus conhece? E a linguagem dos ímpios é dizer, não, ele não está vendo nada disso. Olha só como é que eu estou. Estou bem. Nada está me acontecendo. Deus não sabe de nada. Deus não está me vendo. É uma forma de ateísmo da época, não é? Um ateísmo prático. Deus pode existir, mas ele não sabe de nada do que está se passando aqui. Nos versos 12 e 13, que eu coloquei em azul na tela, Asaf gera uma conclusão a partir da observação que ele tem dos ímpios e da prosperidade deles. E qual é a conclusão de Asaf? Como é que ele poderia descrever esses ímpios em poucas palavras? Olha, estes são os ímpios, sempre tranquilos. E a conta bancária só vai aumentando. Agora ele vai falar um pouquinho sobre ele. Verso 13. Com base nisso, sabe qual é a minha conclusão? Inutilmente eu conservei puro o meu coração. Inutilmente eu lavei as minhas mãos na inocência. Eu quero ser honesto, eu quero seguir aquilo que Deus quer que eu siga. Mas sabe o que eu sou nesse mundo? Eu sou um bobo, eu sou um idiota. As pessoas estão rindo de mim, porque toda essa ideia de manter o coração puro é inútil. Olha para os ímpios. O que é mais interessante, que Asaf, com essa conclusão, está questionando a premissa central que ele começa o salmo.
Ele começou dizendo no Salmo que Deus é bom para com os limpos de coração. Mas nessa conclusão aqui em azul, ele diz, conversa fiada. Deus não é bom para com os limpos de coração. Inutilmente eu estou mantendo o meu coração limpo. Sabe por quê? Que Asaf conclui que Deus não é bom. Porque quando ele olha para o mundo, quando ele olha para os ímpios, quando ele olha para a prosperidade deles, Asaf não vê uma característica que nós ressaltamos lá no início. Sabe qual é essa característica? Justiça. Um Deus que não é justo não pode ser bom. No Salmo 73, a bondade de Deus é vista a partir da perspectiva de sua justiça. Deus só é bom se Ele for justo. Justo com aqueles que zombam do seu nome, não daqueles que pecam e se arrependem. Justo com aqueles que querem manter o coração puro. Enquanto Deus é justo, Ele será bom. E ele fala por que ele acha que é inútil toda essa conversa. Porque no verso 14 ele diz que ele sofre a cada dia. Ele é castigado a cada dia. Mas veja só o que ele diz no verso 15. Eu não falei nada disso. Está tudo no meu coração. Eu estou abrindo meu coração para você. Só em refletir, verso 16, sobre isso, eu já fico confuso. Eu não andei na igreja espalhando desconfiança, nada disso. Eu até pareço um crente normal, mas dentro do meu coração eu tenho dúvidas. Vale a pena ser puro? Estou falando para você agora, que está no meu coração, mas eu não ando falando isso. Eu não falei, e só de pensar já me dá uma dor mental muito grande. Sabe o que mudou minha vida? Foi quando eu entrei no santuário de Deus. Porque no santuário de Deus, eu entendi. Ao olharmos para o santuário de Deus, nós entendemos coisas acerca de Deus. Ao entrar no santuário, eu entendi. O que é mais curioso é que Asaf era um levita. A gente não sabe exatamente onde ele entrou, não há um detalhamento. A gente não sabe o que ele viu exatamente. Mas o fato é que ele foi ao santuário. Asaf era um levita. Quantas vezes ele ia ao santuário? Ele trabalhava no santuário. Como ele não entendeu isso antes? Essa situação também não é a nossa situação, às vezes. Estamos no santuário de Deus, no sentido da sua casa aqui, não em substituição ao santuário celestial, mas estamos no templo de Deus, na sua igreja, adorando. E muitas vezes nós saímos da adoração sem entender coisas. Às vezes porque é complexo demais, mas às vezes porque nós não estamos sintonizados com Deus em nossa adoração. A verdadeira adoração que temos deve resultar em um entendimento mais profundo acerca de Deus. Ele entrou no santuário, sabe o que ele entendeu? Ele entendeu coisas acerca da justiça de Deus. O que Deus vai fazer com essas pessoas que são ímpias, e não as que se arrependem, mas as que continuam blasfemando contra Deus, que não querem ter um coração puro. E olha só o que diz o Salmo 11, verso 4, eu vou apenas mencionar aqui. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. E sabe o que Deus faz no seu santuário celestial? Os seus olhos estão atentos. Acaso há conhecimento no Altíssimo? Sim, Ele está no santuário, observando. E Ele sonda os filhos dos homens. Salmo 33, versos 13 a 15. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada. Ele faz o quê? Ele observa. Todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, contempla todas as suas obras. Ele está vendo. Ele não está vendo apenas o que os ímpios estão fazendo,
mas Ele olha aqueles que estão sofrendo. Perceba o Salmo 102, verso 19 e 20, todas essas são referências ao Senhor no seu santuário celestial. O Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra, para fazer o quê? Para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. O Senhor está em seu santuário, e Ele não está dormindo, Ele está atento, Ele está observando. Ele trará a juízo todas as obras, porque Deus é justo. E porque Ele é justo, Ele é bom. Deus é bom. Ele é justo para aqueles que querem ter um coração puro. Essa não é a compreensão adventista sobre o santuário celestial. Aos pioneiros descobrirem a mensagem de 1844, estudando a Bíblia, eles entenderam que o santuário envolve uma função de julgamento. Deus julga. E pessoas têm medo dessa mensagem, mas sabe qual é o fundo moral dessa mensagem adventista sobre o julgamento? É que Deus é bom. E a sua bondade está baseada em um governo imparcial, um governo justo. E aí ele começa a falar sobre o juízo de Deus. Quando ele fala sobre isso, ele chega nos versos 21 e 22. E ele olha para a perspectiva que ele tinha antes de entrar no santuário. E ele fala assim, olha, quando o meu coração estava amargo, quando as minhas entranhas, e o texto original diz rins, se comoveram. Sabe como eu estava? Sabe qual é a conclusão que eu tenho acerca da minha perspectiva número 1, antes de entrar no santuário? Eu estava embrutecido, era um bruto, eu era um ignorante, e na presença de Deus, eu era um irracional. Por isso é uma bênção adorar a Deus. Por isso é uma bênção estudar acerca do santuário, porque nós deixamos de ser irracionais e passamos a entender algo acerca do ser de Deus. Mas ele fala no verso 23, o que fez diferença para ele ter a chance de ter uma segunda perspectiva. Sabe o que fez diferença? Ele diz assim, todavia, embora eu fosse um irracional, embora eu estivesse embrutecido e ignorante, sabe o que fez diferença? Foi que eu estou sempre com Deus, sempre. Mesmo quando eu tenho dúvidas, mesmo quando eu questiono, eu estou sempre com Deus, eu não abro mão. E mais importante de estar com Deus, não é eu que estou do lado de Deus, é algo acerca dele. Sabe o que ele faz? Ele segura na minha mão. Os meus pés quase resvalaram. Sabe por que eles não saíram do caminho? Porque o Deus forte segurou a minha mão. No meio das minhas dúvidas, no meio dos meus conflitos, Deus segura forte a minha mão. Quem mais, verso 25, tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza, literalmente a linguagem é de desejo. Não tem outra pessoa, outra coisa na terra que eu deseje mais do que Deus. Veja como mudou a perspectiva. Porque antes o desejo dele, o olhão dele, estava na conta bancária dos ímpios. Mas agora o desejo dele é ter Deus. É tudo o que eu quero. Porque ainda, esse verso é chave, o coração repete 2 vezes. Ainda que a minha carne, ainda que o meu coração tenha dúvidas, questionamentos e quase desfaleça, eu tenho um Deus mais poderoso, que é a fortaleza do meu coração, que não vai deixar que o meu coração trilhe por outros caminhos. Deus é forte e Ele segura o meu coração, Ele é a fortaleza do meu coração. E a minha, literalmente, porção ou herança para sempre. O que é mais interessante nessa linguagem de porção é que o mesmo termo hebraico é usado em Deuteronômio capítulo 10, versos 8 e 9, para falar dos levitas. E lembre-se que Asaf era um levita. E o texto diz
que o Senhor separou a tribo de Levi para levar a Arca da Aliança, para estar diante do Senhor, para servir, para abençoar e tudo mais. Verso 9, Levi não tem, e aqui vem a palavra-chave, não tem parte, não tem herança com seus irmãos. Sabe por quê? Porque o Senhor é a sua parte, o Senhor é a sua herança. E o levita Asaf, ao entrar no santuário, e antes disso ele reclamava talvez da vida, falando, sou pobre, estou sem dinheiro, olha só o ímpio como é que está rico, ele não tem esse salário de levita. Ele agora diz, o que foi dado para os levitas é mais valioso do que as propriedades e as riquezas que os ímpios acumulam. Deus é a minha porção, para sempre eu tenho a maior riqueza do mundo e eu não sabia. Deus é a minha porção, para sempre. A maior riqueza que eu tenho na vida. Não há mais nada nessa terra que eu deseje. Não importa a prosperidade dos ímpios, não importa o que eles tenham, Deus é a maior riqueza. E então ele chega no final, para concluir o que antes era apenas um conhecimento geral, agora é um conhecimento pessoal. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, porque Ele é o meu refúgio. E agora que eu entendi isso, sabe o que vai acontecer? Eu vou proclamar todos os seus feitos. Eu vou fazer missão, eu vou distribuir livros, mas eu não vou sair por causa de um paradigma geral daquilo que a igreja pensa. Eu vou sair porque na minha experiência com Deus em seu santuário, eu entendi que Deus é bom. É bom estar com Deus. Ele é a maior riqueza que eu tenho na vida. E é por isso que eu vou proclamar. É por isso que eu vou proclamar. Que a nossa missão nesta manhã seja informada por uma experiência pessoal acerca da bondade e da justiça de Deus, ao estudarmos sobre o seu santuário. Vamos orar? Nosso Pai amado, nós queremos louvar o Teu nome, pelas lindas verdades bíblicas acerca do Teu ser. Muito obrigado porque a mensagem do santuário, ela nos ajuda a entender várias coisas acerca da Tua natureza e do Teu caráter moral. Obrigado, Senhor, porque a despeito de grandioso e majestoso, o Senhor decide habitar em nosso meio, em sua bondade e misericórdia. Muito obrigado porque o Senhor ouve a nossa oração lá dos céus. Obrigado porque em seu caráter moral, o Senhor é justo, o Senhor é bom, para aqueles que desejam ter um coração puro diante de Ti. Ajuda-nos a termos a mesma experiência de Asaf. Ajuda-nos a entendermos um pouco mais acerca do caráter de Deus. Ajuda-nos a entendermos que a maior riqueza, a maior herança, a maior porção que nós podemos ter nessa terra é o Senhor e a sua graça. E com essa certeza, Pai, com essa conclusão não apenas geral, mas pessoal, ajuda-nos a sairmos para proclamar e falar desse Deus tão grandioso que atua em nossa vida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.